Começar a Eu vou gravar. arranjar um cantinho aqui para eu conversar com vocês com calma. Tá bom. Quando você Eu vai. estou aqui na universidade, eu vim aqui resolver um problema que ontem eu não consegui, tinha que ser de manhã. Aham. Mas Então, aí não deu, por isso que eu atrasei. Vocês desculpem, mas eu estava tudo com o bem. rapaz lá da informática lá. Então, Tá. vamos lá. Só para saber quanto tempo que você vai ficar, Rezinha, para Ana se organizar nos casos aqui. Não, eu posso ficar aqui 1 hora, não tem problema não. Então, bora lá. Vou começar, tá bom, Ana? Você nos guia no tempo? Rezinha, a gente tem 3 pessoas. Hoje a Ana vai nos organizar, tá bom? Você tá boa? Tá. Aqui, eu sei que é do social hoje, mas eu queria muito sua orientação sobre a Sofia, que eu sei que a C é só semana que vem, tem problema? Ai, não, amor, Não? pode falar, diga. A Sofia, tipo, eu fui te atualizando no privado, né? A, É, a gente fez a primeira sessão que eu tive com ela, foi bem legal. Eu gostei muito de fazer a parte de socialização lúdica, nunca tinha feito para criança. Então a gente desenhou os trenzinhos, desenhou um trenzinho para ser o pensamento inicial e foi desenhando os gatilhinhos para ser os vagõezinhos, para entender a qual, preocupação. qual que é a Sofia? Me conta que A eu tô Sofia esquecendo. histriônica, que tem os Ah, tá. demais. Qual que é a Então, idade aqui, da ela Sofia? tem 14 anos, o que não é tão assim, mas ela. Ah, Os pais falam que ela tá no momento mais infantilizada, assim, né? Então eu não fui pro esqueminha. Eu fui fazendo tudo desenhando, né? Tudo de sim. forma lúdica, assim. Foi muito legal, ela entendeu. Ela trouxe a metáfora das nuvens para ela, a proposta, ela foi entendendo. Ela ficou super animada com a ideia dos trenzinhos, de aprender a deixar passar. Ela foi desenhando o ciclo dela, assim, aquilo de. Ela foi literalmente desenhando ela desmaiando, a ansiedade começando. Ela ama desenhar, então ela foi desenhando também junto comigo. E no final ela quis chamar o pai para poder mostrar para ele o que ela aprendeu sobre o que estava acontecendo com ela e sobre o que a gente ia fazer na terapia. Aí ela mostrou o trenzinho, aí o pai falou: Nossa, é muito mineiro isso aqui. Eu falei assim: Pois é, né? Não tem outra metáfora melhor do que essa. E aí essa foi a sessão que a gente teve na semana passada, né? Foi na sexta, depois que ela teve os desmaios. Aí eu falei com você sobre aquilo que está acontecendo, né? Que ela tem os desmaios, a mãe não traz, mas aí ontem eu vi eles e falei com a mãe a proposta de separar, da gente ver ela, mesmo que seja online, porque é o que vai acontecer, né? Acho que se a gente esperar um momento para ela estar bem, vai ser difícil. Então, lá na escola mesmo, já tem um lugar para ela quando ela desmaia, para ela poder dormir. Os amigos já estão levando almofadinhas para se cair, ela cair do lado deles, eles apoiarem ela. Então, já está tendo essa mobilizaçãozinha lá na escola, sabe? Ela comentou que Complicado. Uma mobilizaçãozinha, sim. é uma boa mobilização. Tá reforçando uma conduta Exatamente. disfuncional, tá bom. Tudo disfuncional. Ah, E ela até trouxe, assim, que não gosta de ser tratada como porcelana, né? Que parece que o pessoal começa a tratar ela como porcelana, assim, a gente começou a explorar um pouquinho isso. Mas o que que aconteceu, Rê? Na última sessão, faltando acho que 6 minutinhos para a sessão acabar, ela apagou. Só que aquele apagar muito assim, sabe quando ela tá pescando, assim, só que eu não dei bola. Aí ela, eu estou apagando. Eu não dei bola. Ela tava pescando, sabe? Igual normal. Ela disse que estava cansadinha, a gente estava na cadeira, ela foi levantando comigo, a gente estava fazendo exercício de contrassupressão, ela entendendo que não dá para parar os pensamentos, porque é uma coisa que ela tenta fazer muito. A gente viu um videozinho sobre elefante e do nada ela tá pescando assim, só que eu não, eu continuei. Aí ela acordava assim: "Você tá vendo? Eu tô pescando, eu tô apagando". Aí eu, estou vendo, mas eu não estava validando aquilo. Porque ela tá muito acostumada com os pais fazerem escarcéu, né? E aí, quando ela vai lá e apaga. E ela apagou por 15 minutos. Ela ficou assim por 15 minutos. Ela começou a se debater, porque eu acho que, assim, diferente dos pais, porque eu já chamei os pais na primeira sessão que ela fez isso, e os pais começam, né? Balançam ela, chacoalham ela e começa a desesperar e fala, pelo amor de Deus, não sei o que lá. E eu só mexendo com ela, sou, volta, tentando assim, bem calma. E aí acho que, não sei se a ideia era ter um escarcéu, ela começou a se debater depois. Foi debatendo, sabe? Batendo os pés, tentando fazer uns negocinhos assim, como se fosse uma epilepsia, né? Porque ataque epilético é um pouco assim, né? E ela já teve muito na infância, então acho que ela sabe um pouco como é que é. E aí eu vi que não ia dar mesmo. Eu não queria ter chamado a mãe, mas já estava, tipo, dando 5 minutos e ela estava naquele estado. Eu falei assim, talvez eu vou ter que chamar a mãe, talvez é o que ela quer, não sei.
Aí eu chamei a mãe mesmo assim, ficou uns 10 minutos, a gente desceu a cadeira, peguei gelo, a gente tentava acordar ela. Pra você ter uma noção, eu fiquei feliz de fazer academia porque eu fui carregando ela, tipo, apoiando ela junto com a mãe pro carro. Porque foi esse estado, assim, a gente ficou 15 minutos tentando acordar ela, a mãe balança para um lado, a mãe ficou bem calma, acho que por ela ver que eu tava calma, a mãe não fez o escarcéu que ela fez na primeira, e assim, então a mãe ficou comigo, eu fiquei calma com ela, a mãe ficou comigo, a gente ficou conversando, e aí esperando ela se acordar, né, que a mãe ficava assim, a mãe ficava levantando a cabeça, ai meu Deus, não sei o que que eu faço, não sei o que que eu faço, e aí ela, às vezes no decorrer, porque a gente tava, ela tava no estacionamento da frente, e às vezes a Sofia dava uns apagão, assim, eu falei, não, tá tudo bem, a gente tá segurando ela, ela não vai cair. Mas a mãe fica, qualquer movimento, a mãe ficava muito preocupada, assim, falando, ai meu Deus, olha que desgaste, não sei o quê. E aí eu não, minha dúvida, Rê, é o que fazer nos momentos de desmaio. Eu fiquei assim, eu fiquei com medo. A minha intenção, como era 5 minutinhos, eu falei assim, talvez eu possa ficar aqui esperando ela acordar. Só que ela começava a se debater e eu tinha que colocar minha mãozinha. Eu fiquei com muito medo depois ela falar que eu fiz alguma coisa, sabe? Tipo, ou machuquei ela. Então, por isso que eu quis chamar a mãe para a mãe ficar comigo também. Então, porque como eu até comentei com a Riane, eu falei, Riane, é muito estranho porque ela não fica molinha, ela fica muito dura. Então, eu tenho dificuldade até de jogar a cabeça para um lado, sabe? Eu ainda continuo achando que é um padrão histriônico. Pois é, Rezinha, não, não, se você visse ela desmaiando, você ia ver quanto e ela quer ser atriz. Os pais já falaram que teve uma época que ela mentia muito, que era de preocupar, quando ela era menor. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, sabe, ali também. Tem, assim, né? Até o fato dela querer ser atriz, eu quero É, impressionar. Eu quero impressionar. É a quer ganhar crença, Oscar, ela tem uma coisa muito, muito é, última e realista, sabe? eu preciso impressionar, é a Sim, crença do histriônico, né? é, Então, assim, ela está fazendo isso, ela ela, está impressionando. eu acho que demorou Né? mais porque nenhuma de nós ficou desesperada. Não sei, se nenhuma de nós ficou desesperada. Mas eu acho que aí é que tá. Eu acho que É as que a gente pessoas têm que começar a ter esse tipo de contato com ela, de coisa com ela, mesmo que ela demore mais tempo. né? A gente vai deixar, E e é isso. porque é aquela história da birra. Você vai Aham, lá, a menina fez a birra, você dá o que que ela quer, sim. ela continua fazendo a birra. Aham. Eu acho que eu achei estranho que da outra vez os pais entraram e assim logo ela acordou. E acordou daquele jeito, né? Como se, desse jeito, assim. Mas dessa vez demorou, assim. Mas a mãe ficou sentada lá dela, a gente ficou conversando, assim, e deixamos ela lá, sabe? Na hora que ela acordar, é isso, e a gente ficou lá. E eu acho que esse é a conduta que tem que ser. Então tá. A minha dúvida era mais como que eu faço mesmo E nesse ainda tem que instruir a desmamento. mãe. Você falou com a mãe que era importante que ela fizesse o processo terapêutico. Falei, ela não, falei, conversei com ela. A mãe falou assim, a mãe topou, depois a mãe acho que conversou com o pai. Não sei, o pai, eu vi o pai, né? Então o pai pareceu muito aberto. Mas aí a mãe não estava na sessão, então eu conversei com a mãe pelo WhatsApp. A mãe falou assim: pode marcar. Daqui a pouco a mãe falou assim: a gente conversou, não temos dinheiro para esse gasto. Só que como aconteceu isso, aí ela falou assim: você acha que é mesmo importante? Eu falei: sim, é importante. Né? Não é, vocês não vão fazer um processo terapêutico longo, como é o caso da Sofia, mas vai ser uma questão pontual para orientar vocês. E aí a mãe topou. Depois da sessão de ontem, dela ver como é que a gente foi manejando a situação, ela topou. Provavelmente ela viu que você foi tranquila, que você manejou de outra forma, e aí ela, por ela ter Foi visto que só você, depois mesmo da situação que ela conversou comigo, falou: a gente pode marcar. é, Foi só depois. porque aí ela percebido isso, né? E eu acho que é importante que ela faça com Uhum. alguém, né? Assim, lá na clínica, outra pessoa não precisa, até é melhor que seja outra pessoa e a gente vai conversando Eu e vai tava pensando. trabalhando. Eu até mandei mensagem pra Jaque, porque a Carolzinha não tinha voltado ainda. Eu mandei mensagem pra Jaque, mas não consegui falar com ela ainda. Mas vamos passar para a Jaque, vamos ver o que que a Jaque É, faz. eu A vou, da- eu vou marcar. Agora tem que fazer uma psicoeducação. Eu acho que a Jaque, né? A Jaque é ótima nisso. Sim, acho que a gente vai precisar, assim, porque eles ficam. Via como é que eles reagem, sabe? Até que a gente tava caminhando, eu tava indo pro estacionamento.
ela apagava assim, tanto é que ela, sabe quando você tá levando uma criança e tá suspendendo ela, os pezinhos até saíam do chão? Eu falei, tá tudo bem, a gente tá segurando ela, né? A mãe começava a desesperar, não, a gente tá segurando, ela não vai cair, né? A gente tá chegando lá. E muito desespero. Então, acho que foi depois que ela foi vendo que a gente estava manejando que ela topou fazer o momento, mas ela já tinha me falado que não ia conseguir, que não ia ter esse dinheiro nesse momento, mas depois ela topou. Então, Rê, tá, em relação ao desmaio, segue dessa forma. Você acha que eu continuo chamando os pais ou eu deixo e a gente fica lá na sessão até a hora que ela acordar, é só eu e ela? Eu deixo ela lá, coloco uma almofadinha, Não, eu acho que você deixa ela. né? Eu faria isso. Eu acho que eu só chamaria a mãe Uhum. se a sessão está acabando É, e foi. ela tem que ir embora. Uhum. Então, a sessão está acabando, ela tem que ir embora e você chama a mãe para poder fazer a coisa, né? Uhum. Mas assim, é, eu atuaria no sentido do seguinte, igual você fez. Ó, eu tô aqui, eu tenho uma coisa que eu queria falar com você antes de você ir embora, mesmo que ela esteja pagada, E eu fui falando, eu falei assim, nossa, eu só tinha uma coisa tão legal que eu queria fazer na sessão. Ela até deu uma acordadinha, depois ela voltou. Não consegui. né? Mas eu acho que é por aí, assim, a É, gente ir tentando, sim. né? Ó, eu tenho uma coisa que eu quero trabalhar com você aqui, Tá. hoje ainda, que eu acho que vai te ajudar. Ó, eu Tá. quero te dar um negócio aqui que eu acho que ia ser bom para você. Uhum. Eu trouxe uma coisa que eu queria te mostrar, sei lá, e Uhum. inventa umas coisas e leva umas coisas. Aham. Não, eu tô assistindo a série que ela gosta, só pra poder trazer algumas coisas. Pois é, leva umas coisas para ela, leva uns Uhum. negócios assim que ela possa querer, possa interessar dela Uhum. querer fazer e ela Aham. querer acordar para fazer, entendeu? Porque Uhum. isso daí é muito histriônico, Belinha, não tem jeito. Não, Rezinha, gente, ela não tava se debatendo, daqui a pouco ela tava tentando se debater de um jeito muito. Eu falei, tadinha, gente, é muito, muito louco. E eu É, lá bem, sou, né? Tipo assim, bem calminha, aí não tava dando, não. é. Mas Não. olha só, é, conversa com o médico, eu acho que é importante. Sim, eu quero ver. Inclusive, eles estão. Eu acho que os pais estão. Acho que eles não. Não sei se os pais não estão aceitando um pouco o diagnóstico. Ontem eles fizeram uma tentativa de ressonância magnética. É, qual que foi o diagnóstico que o médico deu? A questão da. Ai, é momento. Ai, esqueci um negócio. Mas tá um pouco, né, nesse ponto da dissociação, mas com a última crise que ela teve, que eu te contei que ela quase estrangulou a irmã, falou que ela era o Lúcifer, o médico trouxe que era uma crise psicótica junto, com episódios de psicose. Mas aí, quando foi anteontem, eles fizeram uma ressonância magnética tentando achar alguma coisa. Não tinha nada. Não tinha nada. Então, eles fizeram uma ressonância. Imagina, mobilizaram, tiraram o aparelho dela. Então, olha só, na ressonância, a esquizofrenia teria aparecido. Pois é. Eles fizeram. Exame de imagem traz esse tipo de coisa. Eles já Então, na tinham feito o ressonância, ECG. oi? Eles já tinham feito o ECG numa crise dela e viu que não tinha nada. Foi por isso que foi aí que o médico começou a tratar como se fosse uma crise psiquiátrica, um caso psiquiátrico mesmo. Mas parece que os pais, não sei, tem que até olhar porque que eles pediram uma ressonância de novo. Se foi os pais ou se foi. Mas eles me dão um relatório de dia a dia do que acontece com a Sofia. Tem cada dia o que acontece. Eu falei, gente, eu nunca vi uma coisa Ela dessa. está muito no centro e ela vai querer Hum. continuar no centro, Ai, porque eu não sei continuar se eu te usando. falei, Rezinha. A irmã pai falou que a irmã foi criada, nasceu nessa época da pandemia, então a irmã tem ansiedade de separação, vive o tempo inteiro em função, os pais vivem em função da irmãzinha, que tem 9 anos, 9 e pouquinho. Então a Sofia sempre foi a pessoa que foi largada, assim, até que o pai falava, a Sofia falou assim, ah, não, pode ir lá, a fulana precisa de mais atenção que eu. Agora, Ela agora está invertendo. pois é, Ela está invertendo o jogo. A menina precisa a outra irmã precisa de terapia também. tá, já tá fazendo já, começou. É, É. Lá na clínica também? Não, a mãe, quando ela já chegou, a mãe já tinha colocado ela já em outro lugar. Eu acho que foi em outro lugar. Tá melhorando? A mãe não trouxe, não, foi só na primeira sessão. Que a mãe comentou que ela começou a fazer terapia também. É, a mãe até disse que ela voltou para a terapia dela, e aí a gente propôs o acompanhamento.
Mas eu vou seguir dessa forma, então. Vou deixar, só vou chamar a mãe quando estiver próximo da sessão acabar. E vou trazendo isso, esse repertóriozinho de É, coisas que eu vou poder fazer com ele. é, eu acho que assim. Agora, a mãe, eu acho que a Jaque, fazendo lá acompanhamento, tinha que pegar as crenças da mãe, é, Uhum, trabalhar com a mãe as crenças dela e os medos dela. uhum, E ensinar a mãe, pelo menos, a diminuir os processos de ruminação e preocupação. uhum, Adiar as ruminações, adiar as preocupações, porque assim, senão isso daí não vai ter solução. uhum. Mesmo que ela não faça um processo terapêutico e tal, mas tem Uhum. que É, essa sim. parte Tipo o que a gente está fazendo com a Lênia, né? A tá. gente não está fazendo o processo dela, mas está em pouquinho. Eu, ó, vou ver como é que vai ser semana que vem. Mas, mesmo aquela ideia do online, pensando nos apagões da Sofia, como é que faria? Porque a sua ideia foi a gente fazer a sessão mesmo que online. Mas pensando no que ela fez ontem, eu fico pensando o que que a gente poderia fazer. Porque ela pode ficar apagada lá e eu lá. Eu sei que a mãe vai estar pode estar junto comigo, não sei, né, se for online, mas eu fiquei pensando, e se ela fizer uma coisa dessas também no online, a gente não tem como manejar tanto. Vai ficar uma coisa contraprodutiva, sabe? É, é aquela coisa assim. O online é preferível que ela faça alguma Do coisa que online. nada, né? É. É, Eu falei com a porque mãe, qualquer eu pouquinho vejo, que a gente conseguir. o que que eu vejo? Senão a gente não consegue caminhar. Ela Sim. começa a viabilizar Uhum. e a gente não consegue caminhar. Uhum. Agora, muito dessa menina, só limpando aqui, coisa aqui. Claro. Muito dessa menina vai melhorar depois que a mãe mudar de conduta e depois que o pai mudar de conduta. Enquanto os pais estiverem nessa conduta com Uhum. ela, você vai ter mais dificuldade de fazer a terapia dela. Uhum. Outro dia, uma paciente minha de toque, por exemplo, ela só deu uma melhorada depois que eu falei com a mãe, você não vai certificar ela mais. Uhum. Uhum. Você não vai certificar ela mais. Uhum. Ver se eu consigo marcar com a Jaque já na semana que vem. Entendeu? Uhum. Então tem que trabalhar isso daí com ela, tá? Uhum. Mas a gente tenta, vai tentando no que dá, né? É. A Camila tá até falando sobre a questão de associar alguma recompensa. Pois é, essa era a minha ideia. Eu até falei, nossa, tinha separado um Mas é um episódio. pouquinho do que a gente está fazendo aqui, que a gente está falando, Camila. E, Que é um pouquinho do que eu falei com a Belinha. Para ela, ai, olha, tem umas coisas que eu quero fazer com você hoje na e, sessão. E já mostrar antes, sabe, Bela? e já cheguei Assim, já para mostrando. ter, Uhum. para poder ver se você consegue mantê-la acordada. É. Não, na sessão que a gente estava desenhando, ela ficou bonitinha, assim. Essa ela estava mais quietinha, pediu para ficar na cadeira no inicinho, depois foi comigo mostrar um vídeo que ela queria. Mas tá, pode deixar que vou colocando. Ana, quanto tempo eu tenho mesmo? Só para saber. Belinha, 2 minutos. 2 minutos. Então tá. Então eu vou fazendo isso, Rezinha. Eu acho que Tá? vai ser um ponto importante. Tinha outra coisa que eu queria. Ah, Rê, como eu estava pensando sobre a questão dos desmaios. Quando a gente foi fazer a parte de estratégias desadaptativas, a conceituação do bordo, ela trouxe a questão da ilusão da fuga. Ela colocou isso, ela colocou a parte do se arranhar também. E eu estava pensando em colocar o desmaio e poder trabalhar isso com ela, sabe? Como se fosse uma psicoeducaçãozinha da ansiedade, assim, mas depois trazendo que tem muitas desvantagens a gente fazer isso. Perfeito, Bela, Eu perfeito. valido, tipo, em nenhum momento ela saca que eu não sei. Mas Perfeito. trazer para ela as desvantagens que ela tá tendo com isso. Você faz isso de propósito, não, não é isso não, Uhum. não, mas isso daqui é como que você lida. Olha, é como que acaba acontecendo, você desmaia. Quais são as vantagens que se tem de desmaiar? E as desvantagens, né? O que que você ganha? Porque ela tá ganhando. Tá ganhando muita coisa. Mas ótimo, vou nesse caminho também. E só uma outra dúvida dos pais, então imagino que a Jaque possa trabalhar isso melhor com eles. Ela, desde que ela chegou, ela tá numa escola que é mais, eu não lembro agora, mas acho que é Maple Beach, não lembro qual que é o nome da escola, mas
que os pais estavam pensando? Se talvez tiram ela da escola, porque ela tá muito ruinzinha, sabe? Mas eu não sei o quanto que reforça algumas coisas ali. Mas sabe o que que eu acho? Eu acho que essa Então, menina meio está tendo perdido. dificuldade escolar, porque ela está defasada em termos de Ah, aprendizagem. E Ela ela está chegou. utilizando isso daí uhum, para poder, vamos dizer ali, tirar o foco da uhum, dificuldade dela escolar. Então, uhum, ela fazendo isso, quer dizer, eu não consigo, não é porque eu não consigo, não é porque eu sou uhum. incapaz, eu não consigo porque eu tenho um outro problema. É, Então, assim, é uma estratégia para poder tentar ajustar essa questão. Então, assim, ela tem uma crença provavelmente de incapacidade, uhum, né? Mas ela está usando uma estratégia de inadequação para poder compensar o esquema dela de incapacidade. Então, ela usa uma estratégia de inadequação, é preferível ser inadequada do que ser incapaz. Não, então, seu pai falou que ela sempre foi a líder de tudo, lá onde ele morava. né? Então, imagina, se ela era a líder, não, sendo a líder e tal, agora ela usou outra forma de chamar É, uhum. Mas eu vou líder. trabalhar. Eu Mas tinha de ela tá voltando ainda. Mas eu já acabei por aqui. Depois eu Belinha. pergunto, Ana, qual foi o final. É, como que é? Depois eu pergunto pra ela qual foi o final, porque eu vi que já deu meu tempinho também, É, tudo bem. tá? Mas o que aconteceu, será? Eu acho que é conexão, foi conexão. Uhum. Hum. Acho que ela deve estar voltando. Aí depois é a vez da Cacau, né? Uhum. Pronto, estão me vendo. Sim, Rê, agora voltou. Só que a Pronto. gente não ouviu nada que você falou, mas era. Não, o que eu ia te falar era para você usar com ela um pouquinho. Eu até mostrei para o professor Hans Nordal meus bonequinhos Da emoção, do eu usei como cosplay. almofada. Porque É, é, eu usei como é, almofada na primeira intervenção, mas eu vou usar. mas eu acho que eu mostrei para ele, ele adorou. Mas eu acho que é legal a gente trabalhar com ela a questão da emoção construtiva e destrutiva, Ah, para ótimo. ela poder entender assim, olha, muitas vezes a gente vai usar a destrutiva, só que a destrutiva vai gerar, ela chama destrutiva porque ela pode até ter alguns benefícios em alguns momentos, mas ela vai gerar alguns resultados negativos para nós de longo prazo. Sim. Então, a gente ir mostrando isso para ela, tá? Obrigada, Rezinha. Eu vou te atualizando, tá? Agora é a Cacauzinha. Muito obrigada. Tchauzinho. Ei, tudo bem? Tudo bem, querida? Também, também. Já Então, comecei o seu curso, curso já começou? É isso já, que eu ia perguntar. já fiz Quando que perguntas, você me conhece, eu não tenho vergonha, já perguntei, já tô. você falou com ele que você trabalha comigo também? Não deu nem tempo ainda, mas vou Não? falar. Estou adorando, muito bom mesmo. Mas eles sabem que tem a minha turminha lá, eles já sabem. De brasileira sou só eu, pelo que eu vi lá. É, Aham, é. Não tem ninguém. eu acho que está muito pouco ainda. Nós é que vamos começar mesmo o negócio mesmo. Eu descobri que eu sou americana e única lusófona. Olha que chique. A única de língua portuguesa e a única sul-americana. Olha que chique. É, é. Tá Mas aqui. agora nós vamos ser, então, a primeira equipe sul-americana. Muito legal, Vocês Rê. estão entendendo? Nós vamos ser a primeira equipe sul-americana. Eu acho muito bom. Tá bom, vamos lá, Cacau. Diga, amor. Rezinha, eu queria conversar com você sobre a Gabi. Eu fiz duas sessões com ela e eu estava indo pela TCC, sabe assim, porque ela colocou, né? Se eu não for perfeita, eu sou burra, né? Eu sou Qual fraca. Gabi? Me conta qual Gabi? Esqueci A já. loirinha do Gabi Vale, loirinha. Ah, tá. Tá.
Tá. E ela estava colocando, né, assim, o que que seriam... Eu andei trabalhando com ela, mais TCC também, viu, Cacau? Eu desafiei eu desafiei PANs dela, inclusive alguns PANs de raiva, algumas coisas assim, eu não estou lembrando mais, mas eu desafiei uns 2 ou 3. Claro que eu não desafiei, porque muitas vezes eu não uso o coisa lá, mas eu desafiei de modo verbal. Mas Uhum. eu com ela eu fui mais para TCC, porque eu quero que ela aprenda TCC, né? Então, assim, eu fui fazendo isso mais para ela ir aprendendo também a TCC, tá? Eu fui desafiando uns fãs dela, né, assim, porque o que que seria um corpo com bons níveis de perfeição, né, dentro do que ela queria. Aí, para ela, era ter 14% de gordura. 14% de gordura é superatleta. Superatleta, como é que é a rotina dessa pessoa? Essa pessoa estuda? O que que essa pessoa faz? Aí ela, para eu ser superatleta, eu tinha que parar de estudar, parar de largar a psicologia. Eu falei, você quer largar a psicologia? Ela, não. Então, qual que é a vantagem? Só que quando eu fui desafiando os fãs, chegou num momento em que ela trouxe, que eu comecei a questionar, ela se sente mais gorda quando ela está mais triste, que ela começa a se auto-monitorar, assim, para saber se ela está ficando gorda. Aí eu fiquei pensando, talvez, ir para MCT, alguma coisa relacionada a isso? O que que você me sugere? Eu Oi, travou. vendo, tá me ouvindo? Não, agora foi. Legal. Como é que é esse monitoramento que ela faz, né? Assim, ela fica olhando o quê? Ela fica olhando no espelho, ela fica fazendo uma checagem. Sabe o que que eu acho que a Gabi tem? Eu acho que a Gabi ela tem um pouquinho de toque, ela tem um quadrozinho ali Uhum, de um transtorno obsessivo compulsivo. Eu acho que ela é um puro ó. Eu acho que ela tem rituais encobertos. Então, eu acho que convém você explorar isso. uhum. Eu, come- Ela, eu, per- eu até perguntei para ela. Ela falou que ela fica olhando para a barriga dela, que ela fica pensando na perna dela, eu esqueci o nome dos furinhos que ela tem, como é que chama isso? Essa, celulite? não, é Ah, uma, não, ela falou que ela tem. É, eu sei, esqueci. eu acho que é ritual, né? Porque todas as vezes que ela come, ela fica olhando para a barriga Isso dela. é ritual. E isso, Cacau, é ritual. Os anoréxicos também têm esse tipo de comportamento. Ela não tem anorexia, não, mas ela tem um pezinho na bulimia. Assim, Uhum, não, entendeu? Assim, ela tem umas coisas meio. É um pezinho na bulimia. Ela não tem bulimia também, não. Ela tem porque ela tem uns comportamentos meio é, é, compulsivos, eventuais. Mas assim, eventualmente. Mas eu acho que ela tem o negócio dela é mais toque mesmo, tá? entendi. Então você sugere eu ir para TCC mesmo, assim, para ela aprender e para ficar mais sólida. Vai com a TCC com ela. A gente pode usar uma ou outra coisa no sentido de Uhum. ensiná-la a adiar as ruminações, ensiná-la a adiar as preocupações. A gente pode fazer umas coisas assim. Mas talvez num segundo momento, se a gente vê que vai ser importante, aí a gente muda o modelo no caso dela. Tá. Mas deixa Uhum. ela aprender a TCC primeiro. Tá. E eu estava querendo trabalhar com ela também, porque sobre, na verdade, assim, ó, desafiar os pães dela, né, colocando como que as outras pessoas, né, assim, será que ela precisa ser, ela ama pessoas que não são magras? Ela acha pessoas inteligentes e capazes que não são magras? Só que ela fala que ela tem dificuldade com isso. Então, de trabalhar com ela o próprio julgamento dela, porque ela coloca que tem umas amigas dela que, de acordo com ela, têm bons níveis de perfeição, só falta elas serem magras. Então, assim, de trabalhar com ela
né, assim, como que ela sabe que o julgamento dela tá certo? Né, assim, o que que faz ela pensar que, enfim, trabalhar mais isso com ela, então. É, Era mais né? isso. O que Pode que eu acho que você precisa fazer com ela? Faz um planejamento de intervenção, Uhum. né? Pega ali eu acho que eu cheguei a fazer o quadro de setores da vida com ela, não cheguei? Eu Ela acho que eu cheguei a falou, fazer. depois se puder me mandar, por favor. Tá comigo? Tá Não, com você. então eu mando. Eu acho que eu cheguei a fazer. Eu acho que eu Uhum. cheguei a fazer o quadro de setores da vida com ela. A gente começou a fazer algumas coisas. Eu desafiei alguns pães com relação às questões com o namorado, porque o relacionamento dela com o namorado não é um relacionamento bacana, não. Ela não tem um relacionamento legal com o namorado, não. Ela não me contou sobre o namoro dela, a gente estava falando sobre a comida. Como é que é a relação? É, é um trem meio esquisito, assim, sabe? Assim, eu acho que não é boa nem para um lado nem para o outro. Eu acho que Uhum. nem para ela é bom e nem para ele é bom. Isso eu tô falando do meu achismo. Uhum. Mas eles chegaram a terminar, aí eles voltaram. Aí, assim, ela combina os. Aí ele chega em cima da hora e vira e fala assim: ah, que ele não vai fazer aquilo, não, que ele vai fazer uma outra coisa, que ele vai sair com os amigos. Uhum. Aí ela fica puta com o negócio e tal. Quer dizer, não tem problema ele sair com os amigos. O problema é que ele já tem, às vezes, um combinado, ele burla o combinado e faz do jeito dele. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí o que que ela faz? Ela parte para assim, punição. No dia seguinte ela faz alguma coisa ruim com ele para poder punir ele do que ele fez. Aí ela parte porque ela fica com raiva. São. Ao invés dela Uhum. colocar limite, ela não coloca limite, ela vai para punição. Entendi. Birra, uma birra não, mas assim, ela faz fica mal-humorada, fecha a cara, fica de cara feia, não sei o que lá, e fica ali tentando. Mas assim, não resolve o problema, entendeu? Então, assim, não é. Eu tenho cá para mim que nem ele nem ela, eles estão no relacionamento, assim, eu acho, isso é a minha visão, que eles estão acostumados um com o outro e pronto. Mas não é porque, assim, que eu acho que ali falta muito respeito dos dois lados. Sim, Então, assim, eu sim. cheguei a mostrar para ela, assim, que os comportamentos dela estavam inadequados com relação ao relacionamento. Mas não é os dela só, os dele também são, entendeu? Então, ela tem comportamentos inadequados, mas ele também tem, Uhum. Perfeito, Rê. tá? Beleza. Então, eu Uhum. cheguei a desafiar uns planos dela, com relação a isso. Bem, Uhum. umas coisas assim, tá? Só já te colocando, ok? Beleza, Rê. Depois você me manda o quadro de setores dela. Mando. E eu tô com uma outra dúvida. Esse é um caso do social, que eu já te falei, do Teodoro, do Todd, né? Você lembra do menino com o Todd? Não, não Ele, lembro não. ele é um menino com uma situação familiar muito complicada, porque a mãe mora com os pais e com a tia, e os pais da criança do Teodoro são separados, porque eles têm ideologias completamente diferentes. Que o pai parece que é bipolar, que ele me xingou daquela vez, você lembra? Antes de eu começar a atender, que ele falou que queria conhecer Ah, tudo da... lembro do caso. Ele é aquele menino da Estela, que ia para Estela e depois. Isso, e É, veio para mim. é. Que tem acontecido? O que que aconteceu com ele, assim? Eu consegui dar uma reduzida, mas ele foi para o casamento do pai, o pai casou de novo. E esse menino revoltou, tipo assim, fez um inferno na terra, assim, não fazia nada, só gritava, só chorava, não estava nem tomando banho direito, não estava escovando o dente. E aí, e as mães, né, a mãe dele e a avó, elas brigam presencialmente na frente dele. E às vezes acontece agressão física, sabe, Rê? Tipo assim, uma bater na outra. E aí, elas, né, assim, eu sentei para conversar com as duas. Sentei para conversar com ele, eu até fiz uma lista, assim, com ele, porque, primeiramente, ele não queria que eu fizesse orientação de pais, né?
Aí eu sentei para conversar com as duas separadas, sentei para conversar com ele, falei que ia, né, assim, que eu estava do lado dele, que a gente ia conseguir coisas legais juntas, né, assim, uma lista de coisas mesmo para eu conversar com a mamãe e com a vovó. E aí, eu conversei com as duas separadas, né? Eu fiz uma psicoeducação com elas, eu coloquei sobre os combinados mesmo, assim, primeiro X, depois Y, delas, né, assim, validarem, não rotularem o comportamento dele. Só que duas coisas que elas me trouxeram, né, assim, as duas estão muito desesperançosas no sentido de, assim, elas não concordam e elas meio que terceirizam a culpa, sabe? Porque a minha mãe não muda, porque minha filha age igual uma adolescente. E elas estão querendo encaminhar ele para uma avaliação, né, para saber se ele tem TOD mesmo, para saber se ele tem uma questão. Aí eu até coloquei para elas, eu falei, olha, eu acho que isso aqui seria muito relevante, essa avaliação, né, assim, mas o que seria primordial para ele seria a intervenção, da gente aplicar essas coisas que a gente está combinando aqui dentro do consultório, né? Só que eu não, aí eu fiquei pensando, Rê, por quê? Eu não coloquei as duas juntas para conversar dentro da sala. Eu não sei se isso seria uma boa. E ao mesmo tempo, agora ele voltou, ele começou a dar uma melhoradinha, sabe, Rê? Só que a avó me trouxe que ele tem alguns comportamentos que estão ficando meio estranhos. Por exemplo, semana passada ele tentou dar um beijo na boca da tia, sabe? Então, assim, ele deve estar tendo algum tipo de acesso a essas coisas, sendo que ele não tem telefone, ele não assiste YouTube, os pais ficam vigiando, são 4 pessoas na casa. Então, eu não sei se ele tem esse acesso na escola, alguma coisa assim. E ele também, na sessão, ele fala assim comigo, né? Agora que eu fiz um combinado com ele, que ele não faz para casa da sessão. Se ele fizesse para casa, eu ia dar umas balinhas japonesas para ele, que ele ama anime. Então, aí ele faz para-casa, eu dou balinha japonesa para ele. Aí agora ele está começando a fazer mais os para-casas, as atividades do Cog Kids. Mas ele fala comigo, ele fala assim, eu não quero te falar o que eu estou pensando. Eu não quero te contar. Eu não quero te falar o que eu estou pensando. E quando eu começo a trazer, a supor um pouco assim, e eu estou até trazendo um pouco de vantagem e desvantagem dele ficar reforçando para o cérebro dele. Cacau, é o seguinte, ele está invalidando o modelo cognitivo, porque ele já sacou que você está mudando ele. A gente vai ter que usar outro tipo de estratégia. Hum, TOD é o seguinte, menino com TOD, o que que eu faço? Eu concordo com eles. E como que eu concordo com eles? Né? Nossa, mas isso, eles contam alguma coisa de ruim que aconteceu. Ele não precisa contar o que que é que ele está pensando em nada, não. Ele conta algo de ruim. Ele conta algo de ruim. Eu falo, nossa, isso deve ser ruim mesmo, né? Nossa. E aí eu concordo com ele, com as queixas dele, concordo com as queixas. E aí eu começo meio que, né? Eu vou te ajudar a resolver esse problema. Então, o meu objetivo ali com o Todd, né? O Freeman também fazia muito disso. Tem um caso do Freeman que ele é um caso, ele contava esse caso nas aulas dele, mas é um caso bem conhecido. Ele contava, o Alan já contou esse caso algumas vezes, eu conto também, assim, é o seguinte, ele tinha um paciente, né, e o paciente chegava lá todo dia e não falava nada, ficava mudo na ação. Aí um dia o paciente falou assim, você não vai falar nada, não? Ele falou assim, uai, né? É, aí ele falou, eu tô aqui porque eu não sei como é que foi o negócio, o paciente acho que perguntou se ele não ia falar nada, alguma coisa assim, eu sei que aí ele vira e fala assim, eu te acho um burro, ele falou com o paciente, eu acho que você é burro. Ele levou aquele susto, ah, por que isso? Não, porque você vem aqui todo dia, abre esse seu jornal, fica aí, e você está deixando de aproveitar esse tempo aqui que eu poderia estar te ajudando a conseguir algumas coisas que você quer. Ele falou, mas então o que que você pode me ajudar? Ele falou, me conta um problema que você tem. Vamos ver se eu não consigo te ajudar. Aí ele falou que ele estava com uma dificuldade com a mulher ou com a namorada, sei lá como é que é o negócio e tal, e coisa. Aí o Freeman pegou e falou com ele.
para levar uma flor para ela, uma coisa mais ou menos assim. E aí ele não comprou a flor, né? Ele roubou a flor, ele levou a flor para a mulher, né? E aí resolveu lá o problema dele, né? E era questão meio sexual, acho que era questão, ele estava queixando que a mulher não estava querendo transar com ele. Eu sei que nesse dia transou e teve um negocinho e tal. Aí o que que aconteceu? O cara topou começar a fazer a sessão. Então, o que que a gente tem que ver? A gente tem que dar para o paciente alguma coisa que ele quer. Para o paciente, esse tipo de paciente, você tem que dar para ele alguma coisa que ele quer. E você vai fazendo o que que você quer, dando para ele o que ele quer. Então, eu até fiz uns combinados assim com ele, né? Por exemplo, eu fiz essa lista de coisas que ele quer da mãe e da vovó, que é para eu ajudar ele. E na sessão a gente tem uns combinados, né? Por exemplo, eu combinei com ele, olha, não dá para ficar 1 hora só brincando do que você quer. E também não dá para brincar só do que eu quero. Então, ó, 30 minutos a gente brinca do que você quer e 30 minutos, né? Ótimo. Do que eu quero. Só que ele tem umas coisas assim, agora ele tá começando a obedecer, sabe assim, Rê, mas ele não me obedecia de jeito nenhum, mas ele tem essas questões assim, sabe? Ele fica reforçando na cabeça dele que todo mundo tem que fazer o que ele quer. Se as pessoas não fazem o que ele quer, é porque elas não gostam dele. Então, assim, ele é até um pouco inflexível com essas coisas de controle, sabe, Rê? E ele fala assim Não, comigo. mas então você pode até perguntar para ele, peraí, mas você não está fazendo o que eu quero, isso é sinal que você não gosta de mim? Ah, Você pode usar esse tipo de coisa. Eu não acredito que você não gosta de mim quando você não faz o que que eu quero, não. Eu acredito que você não está fazendo o que que eu quero porque você quer fazer o que você quer. Isso não é sinal de que você não gosta de mim. Então, e vai desafiando os fãs dele de outras. Usa você também como exemplo. entendi. E sobre essas duas questões, assim, essa primeira questão desse comportamento dele ficar tentando dar um beijo na boca da tia, né, assim, isso tem me deixado um pouco em alerta, sabe, Rê? Porque eu até conversei Não, com... aí você pode perguntar, vem cá, eu fiquei sabendo disso. Fiquei sabendo disso, me contaram que você fez isso. E conta, para que que você quer fazer isso? Uhum, uhum, Para que que você quer isso? uhum, uhum, Esse menino, né, ele pode estar tendo algum tipo de estímulo que a gente não conhece. Identificar. Às vezes esses comportamentos. ixi, travou. Parece que a Renata caiu de novo, mas o tempo também estourou. Estourou assim, né? Terminou agora. E depois que a Renata terminar, pode. É a vez da Carolina, né? Qual que é o seu sobrenome? Souza Carol. Cruz. Souza Cruz? Souza Ah. Cruz, isso. Tô com nome de empresária, viu, Carol? A Carol é uma empresária mesmo. Tô enganando, viu? Tô enganando bem. Demais. Vários É. CNPJs. Ei, é porque a minha internet aqui na universidade tá ruim. Tá, Uhum. mas vamos lá. Ah, o Mas você estava falando, esse menino, aí cortou. que que eu estava falando dele? O que que você tinha falado? Já esqueci. Você falou isso, né? Assim, de perguntar para ele, fiquei sabendo que você fez isso, né? Para que você está querendo isso? Ah, sim, sim. O que que acontece? É, a gente tem que ficar um pouco atenta se esse menino não sofreu algum tipo de abuso, se ele não está tendo algum tipo de acesso a algum tipo de coisa inadequada. É,
Eu já vi crianças fazerem esse tipo de coisa, às vezes ficarem se esfregando, fazendo algumas coisas assim, a gente ia ver, tinha um histórico de abuso. Agora é óbvio, você não vai dizer isso para ele, você vai questionar, peraí, mas para que que você quer? De onde você trouxe isso? Onde é que você viu isso? O que que é? Você vai questionar. Hum, Entendi. Mas para que que você quer dar um beijo na boca da tia? As pessoas dão um beijo na boca dos outros, todo mundo dá beijo na boca de todo mundo. Quem que dá beijo na boca, né? Entendeu? Então, assim, ele tem uns padrões inflexíveis? Tem. Agora, eu acho que se você usar com ele, você usa com ele as emoções construtivas e destrutivas? Muito, Rê, muito. Mas às vezes, quando vai chegando num ponto, ele fica tipo assim, ai, não quero mais saber, ai, não tô entendendo Não, nada. mas eu acho que você pode ver, falar lá com ele assim, eu tô achando que você tá usando sua raiva destrutiva que é agora, mas eu tô achando que você tá usando sua raiva destrutiva, você tem uma vantagem com ela. Qual que é a vantagem que você tem com ela? Eu já perguntei, ele fica assim, não sei, não quero te falar, é chato falar, entendeu? Já perguntei isso pra ele. Ele fica sabe, Rê? Ele fica assim, ah, eu já falei que eu não gosto de conversar. Tipo assim, sabe? Ele fica, ele não gosta, ele não quer falar. Então, em vez dele falar o pensamento, ele fala as reações que ele tem. Então, por exemplo, o avô dele não quer jogar futebol com ele. Aí ele fica com raiva. Aí eu até fiz o RPD com ele ontem. Aí ele começa, ah, seu chato, seu idiota, começa a xingar, tipo, seu FDP e tal, nananana. Aí ele não fala o que ele pensa. Aí eu vou instigando, aí eu começo a brincar com ele. Eu falo assim, Mas ele já tá falando, amor. Ele aí já ele tá fala, falando, ele é um chato, ele é um idiota, ele já tá falando, isso daí é o que ele pensa. Ah, meu avô é um chato, meu avô é um idiota, ele tá dizendo já. uhum, Ele não tá só falando, ele tá pensando e tá falando aquilo que ele tá pensando. Então, na realidade, é o seguinte: o que que a gente pode estar? Mas por que que você acha que seu avô é um chato idiota? eu perguntei isso pra ele, aí ele conta, ele falou assim, ah, porque ele não gosta de mim. Aí ele coloca essas coisas, que ninguém gosta dele, que ele é péssimo, e eu trago os desafios. Tá, então tô vendo que isso é um pensamento seu. Você acha que ninguém gosta de você. Você tem que reforçar que isso é que é o pensamento, tá? Tudo que a gente pensa é verdade? Uhum, sim, Tudo que a gente pensa é assim, ah, e tal, entendeu? Então, assim, ele tá falando, Cacau, ele não tá falando do jeito que você tá perguntando, mas ele tá dizendo, ele tá falando o que que ele pensa, ele tá falando as coisas. Você sim, precisa validar o que que ele tá falando. ótimo. Uhum, Busca de outro jeito, né? Não ficar, ah, não, não quero falar, não. Ah, mas você já me falou uma coisa aqui que eu quero. Então, você pega o que que é que ele já falou uhum, tá, e valida o que é que ele está falando. ótimo. Uhum, Valida no sentido não é de validade, de concordar, mas tô percebendo que isso daqui te chateia, né? Ah, te chateia muito. Ah, eu imagino. Deve ser muito chato mesmo, uhum, né? sim. Mas vem cá, o que que te faz achar ou pensar que seu avô não gosta de você? Ah, porque ele não quis jogar bola comigo. Tá. Toda vez que você faz uma coisa que você quer ou não faz uma coisa que você não quer, que os outros te pediram, isso é sinal de que você não gosta dos outros? Hum, Quer Entendi. dizer, o único sinal que a gente tem de que os outros gostam da gente é se eles fazem o que a gente quer, aí eles vivem em função de fazer as coisas que a gente quer. Quantas Uhum, pessoas você tem para amar no mundo? Né? Você tem uma, duas ou três, às vezes uma pessoa quer que você faça uma coisa, a outra quer que você faça outra coisa. E você quer fazer outra coisa. Você vai ter que escolher. Agora, aquelas duas coisas que você deixou de fazer é porque ou você não gosta de você ou você não gosta de alguém, entendeu? ótimo, Assim, perfeito, vai questionando, ótimo. tá? Beleza, Rê, perfeito. Não Ótimo. sei se ajudou aí, mas vai desafiando isso daí dele.
E valida ele mais, Cacau. Ele está falando, mas ele não Sim, está falando quando você pergunta. sim. Ele está Mas é, usando outras, uhum. então não tem problema. eu tento validar ele mesmo, porque ele, às vezes ele solta, sabe, Rê? Assim, por exemplo, que ele não é esperto. Aí eu viro e falo assim: como assim você não é esperto? O último para casa que eu dei, você fez tão rápido, sabe? Assim, eu dou umas brincadeiras assim com Agora, eu ele. acho que você pode começar a trabalhar com ele um pouco dentro da MCT. Olha, quais são as vantagens de você se manter pensando isso? Quais são as Tá. vantagens de você manter esse pensamento? Quais são as vantagens de você reforçar esse pensamento? Quais são as vantagens de você ruminar esse pensamento? Quais são as vantagens de você preocupar com esse pensamento? Quais são as vantagens e desvantagens de você preocupar, de você ruminar? Você Perfeito. rumina para quê? O que que você rumina? Uhum. Ótimo. Obrigada, viu, Rê? As meninas estão aqui me falando Ah, que o tempo acabou. Obrigada, então tá. Rê. Beijinho. Beijo, tchau. Olá, bom dia. Bom dia, aí, Carol. Tudo Tudo bem, querida? bem? Olha, Tudo agora os bem. cachorros estavam quietinhos, começaram a latir. Tem uma galera que tá passando, treinando cachorro. Tô pensando em ir ali na varanda, coisa de 1 minuto, trazer os cachorros pra cá e fechar, porque acho que o som vai atrapalhar. Vocês estão Eu ouvindo não tô aí? escutando, Não tá não. escutando? Ah, então, Não beleza. ouvi. Então, beleza. É, Posso começar? Pode, amor. Então, vamos lá. É um caso do atendimento compartilhado. No caso, é a Amy. A Amy tem 16 anos. A mãe, nós já estamos na 18ª sessão. E assim, só para trazer um pouquinho, contextualizar, né, o histórico aí da Amy, é, a Amy é filha de pais separados. A mãe, inclusive, conversa com o pai somente judicialmente. Ela diz que tem uma relação muito difícil com esse pai. A adolescente, no caso, não gosta de ir para casa do pai. A mãe fala que o pai é um narcisista e contou umas coisas assim muito absurdas sobre o pai, do tipo, a adolescente está na casa dele, aí tá ela e a amiga, o pai amarrar as mãos e os pés dela e jogar na piscina. E ele tem umas brincadeiras muito assim, maldosas. Não, gente, amarrar a mão e pé e jogar a menina na piscina. Que é isso? Umas coisas assim, brutais, umas brincadeiras muito, muito maldosas. E a adolescente, assim, essa mãe, ela vem para a sessão, assim, quando a gente faz uma sessão de orientação, muito cansada. Ela é enfermeira, mãe, e dá aula em faculdade, está fazendo um doutorado. Ela passa, assim, uma sobrecarga muito grande com a menina. A menina, por sua vez, já mudou de escola várias vezes, isso desde a pré-escola. O que que eu notei? Assim, a menina tem um problema na escola, por qualquer que seja, a mãe vai lá e tira. Ah, tá com dificuldade na escola, tá com dificuldade em relacionamento, tira da escola. Então, assim, o vínculo, a menina não tem um vínculo seguro, Hum. né? Assim, com ninguém, não estabelece vínculo. Aí, agora, começo do ano, ela já acho que mudou da 10ª escola, ela estava num colégio que ela estava gostando, e a mãe tirou ela da escola, colocou num outro colégio. Essa menina, e aí eu perguntei, né, pra mãe por que que tirou, e a menina, ela vai ela se identifica, como diz a mãe, era gay, autista, amputado, a mãe, assim, todos os esquisitos, a M se encaixa. E aí tinha amigos que estavam com ideação, teve tentativa de suicídio, o que que a mãe fez? Tirou ela da escola. Em maio ela teve uma crise assim enorme que eu tive que mandar mensagem para psiquiatra, porque a psiquiatra não respondia. Eu falei, olha, ela tá com uma ideação, não tem planejamento, eu investiguei. Ela falou, ah, não quero mais viver, chorou e assim, tô com muita dificuldade com ela no manejo, porque ela fala que ela é muito invalidada, né? Ela não usa essa palavra, mas as pessoas decidem por ela o tempo todo. Né? Ela tem 16 anos. E o tempo todo a mãe diz: Ó, você precisa ir para casa do seu pai, porque a mãe fala: Eu não confio em deixar ela em casa sozinha, porque ela já se automutilou, ela fez cortes na virilha.
Já investiguei isso, a menina falou, olha, não tem mais isso, e ela não entra muito nesse assunto. E assim, ela é muito reativa nas sessões. Ela fazia atividade física, parou de fazer atividade física porque o instrutor dizia pra ela, ó, não veio ontem, hein? Oh, mas de novo atrasada. E aí, de vez de ajudar o professor, eu falei, meu Deus, você tá, né, tá dificultando, cobrando a menina. E aí, agora ela parou de fazer atividade física, exercício, que era uma coisa que ela gostava, não tá fazendo, exercício físico, dormiu 2 dias seguidos, a psiquiatra entrou com Qual que é risperidona, a idade, Carol, que você 16 falou? anos, 16 16. anos. E assim, muito ambivalente. Então, assim, ontem ela falou, né? E ela sempre diz: ninguém se importa. E xinga, puta que pariu, vai se fuder você também. Vocês adultos são uns merdas. E você é outra. É, E aí eu fiquei ouvindo aquilo e chora, 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 chora. A sessão toda. Ninguém se importa. Eu falei, mas, né, o que que você quer dizer com ninguém se importa? Por que que você tá... Ah, ninguém deixa eu fazer o que eu quero. Tá, e você quer fazer o quê? Eu quero dormir, eu não quero ir pra escola. Eu falei, e por que que você não deixa de ir pra escola? Você tá de brincadeira, hein? Você tá de sacanagem comigo. Porra, eu vou perder o ano. Então ela nunca repetiu. Ela tem essa questão, mas ela é muito ambivalente, né? Então, ao mesmo tempo que odeia todo mundo, ela gosta de todo mundo, ela não tem Mas a... assim, aí é que tá, né? Esse pai, você tem acesso a ele? Não. Até a mãe falou, conversa, você não quer conversar com ele? E aí, pra... Porque, gente, vamos ver, essa menina, ela vai ser ambivalente mesmo. Carol, é forma de amar você pegar sua filha, amarrar os pés dela, amarrar as mãos dela e jogar ela Não, dentro terrível. de uma piscina? Isso é abuso, gente. Ele abusa, ele abusa. E assim, chegou Isso é situação... abuso. Então para ela, olha só, ela é ambivalente, por quê? Porque para ela, como é que ela vai? A pessoa que teria que proteger ela é a pessoa que é o abusador dela. A pessoa que teria que proteger é a pessoa que deixa ela vulnerável. Ele não está dando a proteção para ela. Então ela fica ambivalente mesmo, porque ela tem essa coisa aí. Quer dizer, ele está achando que desse jeito ele vai dar resiliência para ela. Ele está querendo, de alguma forma, criar algum tipo de resiliência nela, sei lá o quê. Mas não é isso que ele está fazendo. Você acha que valeria bater um papo com ele, por exemplo, fazer uma... Eu Entender, acho que ver... sim, eu acho que sim. A não ser que ele seja muito doido, mas assim, o que eu acho que ele pode, às vezes, estar querendo fazer é estar querendo ser firme com ela para ver se desenvolve nela uma resiliência. Eu acho que é uma coisa nesse sentido. Mas assim, a não ser que ele seja doido mesmo, assim. Todos os filhos, por exemplo, ela falou assim, os meus irmãos, uma irmã fez um tratamento para transtorno alimentar, o outro irmão para depressão. E esse pai, eles fazem parte de uma religião chamada Rosa Cruz, que eu fui pesquisar, não é uma religião, é uma filosofia de que valoriza autoconhecimento com práticas chinesas. E ela falou que ia ter um encontro, tipo num lugar, numa tribo, no Amazonas. E aí o pai dela queria que ela fosse viajar, só que ia num avião só com homens, não ia ter mulher. Aí ela falou, ele é louco, quer que eu vá? Então ele tem umas coisas muito esquisitas nesse sentido, que a mãe diz que ele tem um transtorno de personalidade, ela falou, né? Eu acredito fortemente. E todo o caso deles é na justiça. Então ela vai para casa do pai a cada 15 dias. A mãe não deixa ela sozinha, porque a mãe teme que ela faça algo. Então ela vai para casa do pai. E a mãe fala que é até uma forma dela ter um descanso também. Porque a mãe, ela. Mas esse pai é um abusador. é,
A mãe não deixou, né, ela ir pro tal do negócio com cheio de homem, não, né? Nem ela quis. A adolescente bateu o pé e falou: não vou. Não vou, e não foi, e a mãe concordou. Mas a mãe parece que deixou isso um pouco, sabe? Aparentemente tá cansada. A mãe não. Ela perde a hora. Outro dia da sessão era 3h05, eu mandei mensagem pra mãe. Falei: olha, eu mandei, ela não respondeu, eu combinei com ela. Aí a mãe ligou pra empregada, a empregada chamou ela não foi, ela dormiu. Aí 2 dias que ela tá dormindo, a mãe não deixou ela dormir. É, eu vejo É, assim, mas eu acho que é porque a mãe tá sendo omissa também. Então, vamos lá. Essa menina não tem Você tem que resgatar essa mãe, Carol. Você tem que resgatar essa mãe. Porque o pai ela não vai ter mesmo, não, pelo visto. Assim, pelo que você tá me contando aí, não vai ter muito como, não. Assim, eu acho que poderia até tentar uma conversa. Mas o que esse pai está fazendo é abuso. Talvez até, assim, essas coisas de conselho tutelar é difícil, né? Porque a gente não sabe como que isso aí já tá funciona. na justiça. A mãe até falou: você anote tudo, porque em algum momento pode ser que ele queira os atendimentos. Não, mas Está. você não pode, mas isso daí é sigiloso. Isso daí não tem Mas nada ele a já ver. tá tudo separadinho. O prontuário psicológico, se pedirem, se a justiça pedir, já separei tudo. Ela já me deu isso daí e falou que ele é muito louco. Muito louco. O garoto, ele tem um filho com uma outra esposa e ele tem conteúdos abusivos, inclusive com o irmão dela menor, que ela falou que ela já entrou no meio, né, do garoto derrubar bolacha no sofá e ele vai limpar isso, tá limpando com pano? Não, para mim limpar é pegar a esponja, pode pegar. E o garoto acho que tem 6 anos de idade. É, olha só, o que que eu acho? Essa mãe, ela precisa atuar como mãe, porque essa criança, ela precisa ter um porto seguro, ela não tem nenhum. Essa criança não, essa menina, ela não tem nenhum. Ela tem um pai abusador e ela tem uma mãe omissa, né? O que que é que gera, né? A gente sabe disso, assim. Os transtornos de ansiedade mais graves, você vai ter pais, às vezes, muito ansiosos e superprotetores, Alguém mas acordou você pode aqui. ter isso, né? Você pode ter também, além de pais ansiosos e superprotetores, você pode ter também o contrário, pais que mudaram de lugar com os filhos, os pais invertidos, os pais omissos, né? Pais abusivos. Então, essa menina, ela tem uma mãe omissa e um pai abusivo, né? Ok, Carol, que você não vai conseguir consertar o ambiente dela familiar, mas a mãe, eu acho que você pode tentar resgatar. E se for o caso, manda lá para a clínica a mãe, mesmo que para uma outra pessoa fazer um processo terapêutico com essa mãe aí também, porque eu acho que essa mãe precisa, A mãe falou que mesmo. faz terapia, TCC. Eu Ah, até mas perguntei, eu cogitei disso, dela passar com alguém da clínica, até para poder me ajudar aí, fazer uma orientação parental, sei lá. eu acho que seria o melhor. Ou Mas pedir para assim, alguém, né, Renata? De repente falar, olha, conversa com uma pessoa, por mais que você faça terapia, mas para de repente entender um pouquinho, porque é muito, é demais. eu acho que ela tá omissa. E essa menina tá ficando sem, ela tá sem parâmetro. Então ela é ambivalente, mas é porque ela não tem parâmetro, Carol. Ela não tem modelo, Olha, né? O exato. modelo de apego dela tá muito atrapalhado. Então, Até assim, tá. medicamento, viu, Renata? A mãe É, quem dá, a mãe que chama, a mãe não é, coloca nenhuma, não estipula com ela um.
Eu fico um Essa pouco menina amarrada. ela tá precisando de limites e afeto. E ela não tá recebendo nem limite nem afeto. Isso mesmo. Ela tá precisando de limite e afeto e ela não recebe nem limite nem afeto. Ela tá sendo abusada de um lado e ela tá abandonada do outro. Ela vem com muita raiva. Ela na sessão E tá super tá, gente, reativa ela e porque por quê? Porque a mãe, de alguma forma, tá sendo conivente com esse abuso desse pai. até porque quer que ela vá para casa, porque ela falou eu preciso descansar também. A mãe diz isso, eu preciso de um descanso. E manda abusador. Ok, é pai da menina, a menina vai ter que ter um contato com ele, mas esse pai não é confiável, entendeu? Então, claro que, né, tá na lei e tal, faz parte, mas ela precisa dar suporte para essa menina, pelo menos de dar segurança para ela. Ela não tá dando segurança para ela. Porque Ela a não tá menina dando, não quer ir, viu? A menina não quer ir para casa do pai e a mãe força ela a ir para casa do pai. né? Então a mãe não tá dando segurança para ela. Então, assim, eu acho até, né, que, ok, se na justiça é obrigado aí, eu acho que a mãe, enquanto está lá na justiça, a mãe vai ter que obedecer à justiça. Mas eu acho que era o caso dessa mãe levantar outras questões desse abuso do pai. Você entendeu o que eu estou falando? Mas independente disso, essa mãe precisa dar para essa menina suporte, ou seja, afeto e limite. Ela não dá nenhuma coisa nem outra. Talvez eu tenha que conversar com a mãe e mexer nisso, porque a gente travou nesse sentido. Ela fica falando para mim o tempo todo que adulto é burro, que ela tá dizendo as coisas e ela fala assim: eu tô cansada e vocês estão me dizendo o seguinte: levanta e vai pra escola. Eu tô cansada. Eu não quero fazer nada. E aí vira ambivalência. Então, ao mesmo tempo que ela não quer fazer nada, ela sabe que ela precisa fazer. E aí fica nisso. Então, acho que precisa O de uma que que você pode intervenção nesse trabalhar com ela, sentido. né? O que que você pode trabalhar com ela? Tá bom, eu sei que você não quer fazer nada. Mas, fulano, a gente só faz o que a gente quer, Ah, já fiz isso. né? Já fiz, Então, não, a gente não. vai ter que fazer coisa que a gente não quer mesmo, de vez em quando. Então, vem cá. Já que você vai ter que fazer o que você não quer, o que que é melhor? Você ir fazer o que você não quer? Reclamando, pensando que você não quer, que você não gosta de fazer, vai ficar mais fácil você fazer o que você não quer, pensando que você não está querendo, que você não gosta, que isso, que aquilo. Vai ser mais fácil você ir fazer sem ir adiar essas ruminações e preocupações. Manda ela adiar as ruminações e as preocupações sobre o que ela não quer fazer. Ela quer ruminar. É. Então Ela quer, ensina e eu já, ela, já expliquei isso para ela, ela já psicoeduquei e ela não. mas ensina para ela adiar as ruminações e preocupações. Ensina ela a parar de ruminar, no sentido de, ó, agora não, fulano, olha só, quando você tá ruminando, você fica melhor ou você fica pior? Aí eu fico pior, tá? Você quer ficar pior? Não. Isso daqui tá te ajudando a vencer as suas dificuldades? Não. Isso daqui tá te ajudando a ter motivação? Não. Isso daqui tá te ajudando a se sentir melhor? Não. Então, se isso não tá te ajudando a se sentir melhor, vamos, o que que você acha de você diminuir isso? Para você, pelo menos, se sentir menos ruim. Não estão falando você se sentir bem, não, mas estou falando você se sentir menos ruim, né? Vamos testar isso? Que tal se você adiasse as suas ruminações? Para a gente ver o que que vai acontecer, como é que você vai ficar. Vamos testar? Tá entendendo? Então, assim, mostrar para ela que esse processo não está ajudando ela a melhorar o humor, está ajudando, está piorando o humor dela. Então, o que está piorando? Você percebe que o que está piorando, o que seu humor, o que está te tirando energia, é que você fica pensando num monte de coisa negativa. O pensamento automático ele vai vir mesmo, mas você dá continuidade a isso, você fica mantendo os pensamentos negativos, isso daí não vai te ajudar, entendeu? E trabalhando nesse sentido. Agora, a mãe. Eu falaria com ela que você gostaria de conversar com a mãe, que você gostaria de sugerir para a mãe
um processo para ajudá-la. E aí eu conversaria com essa mãe, colocaria as dificuldades que você está vendo, as questões que você está vendo, falaria, olha, tem uma pessoa da equipe que eu trabalho, que ela poderia fazer com você, trabalhar muito em cima dessa questão sua com a criança, que a gente vai fazendo um processo aí junto. Você toparia? Mesmo que não seja toda semana, já que você faz terapia, seja de 15 em 15 dias, o que você acha? Boa, boa, boa. Vou conversar com a Entendeu? mãe. E É, vou marcar vou conhecer o pai. é, eu conheceria esse pai, Vou conhecê-lo. né? Às vezes, com jeitinho, até esses mais sociopatas ali, dependendo do jeitinho que você tiver, você consegue as coisas com ele. Ah, já entendi. Ah, você quer que sua filha crie resiliência. Tá. Mas será que ela vai criar resiliência com esse tipo de atitude? Ou será que ela vai criar um afastamento de você, um distanciamento de você, um medo de você, uma raiva de você? Boa, boa, vou Entendeu? fazer isso já. Uhum. Né? Combinado. Eu tentaria conversar com esses pais. Agora, tem hora que os pais não ajudam, não. A gente vai no que a gente puder fazer com a criança. Agora, tem uns que ajudam, tem uns que depois disso melhoram. Né? Eu É. tenho um que eu chamei o pai para conversar, né? E aí o pai veio reclamando que não sei o que lá, que ele fez terapia e que a terapeuta dele. Porque o que que acontece nesse outro caso? Era o seguinte, o pai surtava, porque surtou outro dia, porque o menino tem 11 anos, estava falando do padrasto, chamou o padrasto de pai. Aí o cara surtou, que era um absurdo, porque ele não pode chamar o outro de pai. Uai, a mãe tá com o outro desde que ele tem meses. Ele chamou de pai há 11 anos. O outro vai ficar enchendo o saco aqui agora. Ele falou: ah, mas na época minha terapeuta mandou deixar isso para lá, mas agora ele já tem consciência, ele já está grande, ele já sabe que eu não quero. Uai, agora que é pior. Se você não gostava disso, isso tinha que ter sido falado lá atrás, meu filho. Agora que ele já chamou de pai, ele vai deixar de chamar o outro de pai. Tem 11 anos, só porque você não quer? Não faz sentido, né? Agora, ele já está claro, se você ficar enchendo a paciência dele, já falou isso, que ele vai querer se afastar de você. Você quer se afastar do seu filho? Ah, não, mas ele tem que me respeitar, ele tem que ir, uai, tem. Mas você está respeitando ele, entendeu? Boa. Então, assim, a E gente pegando tem as umas horas, incoerências, né? que a gente tem que ir, assim, pontuando. Porque ele acha que é porque ele é pai, ele tem direito de mandar o que ele quiser e o outro tem que obedecer tudo. Mas será? A gente às Uhum. vezes tem que entrar meio como mediador, sabe, Carol? Não tem jeito, não. É, é isso mesmo. Mas tá Não bom, tem já deu como. uma Assim, clareada. mostrando para ele, nossa, Ah, cuida ele naquilo que você puder vai dar e vai colocando os limites, tá? tá bem, tá bem. Obrigada. Beijinho. Tem Beijo. mais alguém, gente? Ei, Renata, obrigada, gente. Não, foram só esses três. Eu acho que eu me estendi um pouquinho no tempo, Tá bom, não tem mas problema não. tá bom. Tá tranquilo aqui, tá bom? Beijinho para vocês. Renata, ótimo final de semana para você e para Obrigada. todo mundo. Beijo. Também, querida. Obrigada, Tchau, viu? tchau, Beijinho, gente. beijinho, tchau. Beijinho.